Começando a primeira temporada do podcast Segunda Eu Começo. O podcast para você que quer melhorar sua qualidade de vida, saúde, que quer emagrecer, quer entender um pouquinho mais de obesidade. Para você também que é profissional, quer lidar com as pessoas, entregar um serviço, aí, um treinamento, um cuidado especial com as pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida mais saudável e emagrecer. O podcast que vai ter a pegada de trazer pessoas com bastante vivência prática, também pesquisadores, eu vou alternar aqui entre pessoas que estão lá com ciência, na ciência de qualidade, e aquelas que estão no dia a dia fazendo a coisa acontecer. Então, estamos iniciando um novo projeto, eu estou aqui iniciando um novo projeto. Hoje já abro a temporada 2024, a temporada 1 do Segundo Eu Começo, com uma convidada muito especial. Vou ler aqui rapidamente o currículo da Daniela Fussieger. Daniela, que é gaúcha, especialista em fisiologia do exercício, prescrição de exercícios para grupos especiais, educadora em diabetes e coordenadora do projeto Diabetes nas escolas de Porto Alegre. Esse foi o currículo que ela me passou, mas eu preciso fazer um complemento aqui muito importante. A Dani há 17 anos, trabalha na sala de musculação. Quando eu estava na Bodytech, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e para mim, sempre foi o melhor atendimento da rede. Eu sempre a coloco entre os 3 melhores atendimentos das outras 2 pessoas, que eu não preciso citar hoje aqui, mas a Dani, efetivamente, para mim, é a melhor que eu já vi. Não confesso que nunca vi, eu estou falando com vocês aqui, estou dando uma olhadinha para o lado, porque ela está online. Eu queria muito que ela estivesse aqui presencialmente, mas a gente... não, entre estar presencial e não poder fazer, e poder fazer online, eu optei por fazer, para ter essa oportunidade de ter a presença de uma pessoa, uma profissional que é muito especial para mim. Então, vou passar a palavra para ela terminar de se apresentar. Dani, obrigado pelo tempo que você está disponibilizando para mim, para as pessoas que me acompanham, que acompanham o Segundo Eu Começo, By Movement. E obrigado por toda a parceria no período que eu trabalhei com você dentro da Bodytech. Você é uma professora, uma profissional muito especial. Querido, quanta coisa boa de ouvir. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei realmente lisonjeada. Tu sabe quanto admiro o teu trabalho. E para complementar ali o currículo, eu trabalho também numa clínica onde nós temos uma equipe multidisciplinar para atender pessoas com diabetes. É uma parte educacional do diabetes. Então, é isso que atualmente eu faço. Trabalho em sala, como personal também, e com a clínica. Então, é colocando a educação física dentro de um consultório. Está sendo bem diferente e muito gratificante. Legal, legal, Dani. Pablo aqui, o meu organizador aqui, o chefe aqui dos bastidores, falou que quando eu estiver falando para olhar para lá, mas eventualmente eu vou ficar aqui, porque olhando aqui, pessoal, eu estou de frente para a televisão, que eu estou vendo a projeção da Dani. Dani, a gente tem um desafio hoje, falar de diabetes e relacionar isso um pouquinho com a obesidade. Você é a pessoa que, para mim, é mais importante para falar sobre isso pela sua dedicação em estudar o assunto e também estar lidando diariamente com ele na vida real, na prática, que é muito importante. E eu acho que o seu currículo aqui já diz um pouco do quanto você está abraçada nesse assunto. Você me mandou um pequeno currículo, eu não preciso ficar lendo aqui, eu quero que você já fique à vontade para sair mandando brasa. Já derrubou a câmera, mas nesse momento... Olha, a gente tem uma jogada aqui, Dani, porque o Pablo fica ali, ele corta para mim quando der problema aí. Essas coisas fazem parte, mas tá ótimo do jeito que tá. Dani, você tinha me sugerido a gente começar dando um entendimento geral do que é a diabetes. Isso. Uhum. Manda abraço. Essa foi minha sugestão. Então, como é que se define, né, o diabetes? Uma doença crônica que não é transmissível, que faz com que tu tenhas uma glicemia aumentada. Tá? Pode ser tanto
por uma falta de produção de insulina ou pode ser pela resistência à insulina. E tem um conceito de um médico que eu gosto muito, que eu vou ler aqui para ti. Diabetes é uma condição em que o organismo perde a capacidade de ajustar as glicemias. Eu acho do Dr. James Shapiro, eu acho incrível essa definição e fácil de entender. Legal, legal, Dani. E é um problema hoje isso no mundo, diabetes? Sim, a última pesquisa agora da Federação Internacional do Diabetes mostra que 1 em cada 10 pessoas tem o diabetes. Então é muita gente. É 10% da população. Isso é uma estatística mundial, Dani. Mundial. É bastante gente. Antes de eu seguir aqui, eu já tenho uma pergunta. Diabetes tem cura? Até hoje não, infelizmente. Mas pode haver remissão? Pode haver remissão do diabetes tipo 2, pode acontecer. Beleza. Você quer ir para os sintomas e depois passar para o tipo de diabetes ou quer fazer o contrário? Manda pra gente aí, que acho que são 2 temas importantes, né? E aí, pessoal, olha só o que ela falou. É uma doença crônica, não tem cura. Mas o diabetes tipo 2, eu falo diabetes ou diabetes, eu posso ficar alternando isso ou tem um... Eu uso mais o diabetes, mas se o pessoal usa diabetes ou diabetes, não tem problema. Eu nunca vi um não é lugar errado. que me dissesse qual era o certo aqui, então eu fico intercambiando. De vez em quando eu vou falar cada hora eu vou falar de um jeito. Não tem problema. Então, o diabetes tipo 2 pode ter remissão. Aí, isso vai levar a uma pergunta que a gente vai tratar depois, que é por remédio, é por atividade física, é por alimentação, é pelos 3, o que faz, mas isso aí já deixa o gancho aqui para a gente fazer depois. Você quer falar primeiro de sintoma, quer falar de tipos? Eu vou falar sobre os sintomas para seguir uma ordem para o pessoal entender um pouco do básico, né? Então, os sintomas, quando a glicemia está alterada, são dor de cabeça, dor abdominal, enjoo, muita vontade de fazer xixi, muita vontade de água, tá? Não é uma coisa assim, tomei uns 3 copos de água, não. É muita água e é muito xixi, tá? Então, aquelas crianças, né, que a gente vê que quando tu nota uma diferença nas crianças, que a gente consegue acompanhar melhor, tu nota que vai no banheiro muitas vezes, não é poucas vezes, são muitas vezes, é uma coisa que eles quase não conseguem segurar o xixi, tá? Então, visão turva, a gente fica com a visão embaçada, um hálito de maçã podre, tá? É um cheiro muito forte o hálito, e cansaço também, mais ou menos esses os sintomas. E aí fica difícil não perceber, com essa dica que você está falando aí da urina, muito xixi, você vai, volta, volta. Isso, é uma coisa muito fora do comum, não são 2 ou 3 xixis, é muito xixi. E se associar aos outros sintomas que você falou, fica razoavelmente fácil da pessoa desconfiar para ter que procurar um médico e poder começar a tratar. E também desculpa, te cortei, e também uma perda de peso muito acentuada em curto espaço de tempo. Beleza, isso acontece, né? Tudo o que você falou, Dani, está dentro dos 2 tipos de diabetes? Diabetes, o tipo 2 também, o diabetes tipo 2 pode ser bem, levar muito tempo para aparecer esses sintomas, tá? Como o diabetes tipo 2, a obesidade está muito presente, geralmente, né? Então, às vezes, tu não consegue enxergar essa perda de peso, né? Porque está com um pouco mais de quilos acima, né? Então, tu não consegue diagnosticar tão rápido assim. Mas sim, acontece também a vontade de fazer xixi, acontece também beber muita água. E geralmente também pode ser um caso que a pessoa já foi no médico várias vezes e não pediram o exame de glicemia. Aí quando aparece, já aparece com sintomas graves. Tá?
Então, tu já tem ali alguma alteração de visão, né? Dores nas pernas, são as neuropatias, nefropatias, neuropatias. Então, assim, a pessoa já vai quando ela já está instalada há mais tempo e não foi diagnosticada. Aí o negócio pode ser. Aí, é nesses casos em que há maior risco de perda de membro, de amputação, porque isso Isso, acontece. exatamente. Acontece, são nesses casos que acontece bastante. Por isso a importância da gente estar sempre olhando aquelas feridas que não cicatrizam. Nos pés pode ser um machucado pequeno, mas em pouco tempo, se não tratado, com certeza vai piorar, tá? E então, por isso a importância de sempre se olhar os pés, né? A pessoa que tem diabetes tipo 2 sempre está examinando os pés. Cuidar quando corta a unha, quando vai na manicure, pedicure, tem que cuidar bastante. E eu tenho uma aluna de 84 anos que tem diabetes tipo 2 há bastante tempo. E antes de viajar, eu notei... ela falou para mim, Dani, tem uma feridinha aqui no meu pé que está me incomodando. Aí eu olhei e disse, olha, a senhora tem que dar uma olhada, né? Falei para o filho também. Ela foi na médica, tiveram que fazer uma limpeza, tirar uma partezinha assim. Então, assim, se a gente não vê, se a gente não olha, ou se tu não está atualizado, né, prestando atenção no teu aluno, passa batido e a coisa grave. Caramba, tiveram que tirar um pedacinho do pé, Dani. Ali, ó, esse pedaço aqui. Limpar e tirar, era muito pequeno, ainda inicial. Então, para limpar, tiveram que tirar um pedacinho. Mas aí, assim, esse pedacinho que tu tira já atrapalha na marcha, né? Essas coisas assim podem acontecer. E até mesmo a pressão sobre o pé, né? E me perdi no raciocínio, mas é isso, pode acontecer sim. E a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente lida com doença crônica, a gente tem que estar muito atento a sintomas, né? Nós somos profissionais que têm muito contato com a pessoa que tem diabetes, né? No caso, estamos falando sobre diabetes. Então, eles vão ao médico quantas vezes por ano? 1, 2 vezes, né? E nós estamos 2, 3 vezes por semana com eles. Então, por isso a importância da gente reconhecer e saber, né, sobre a doença também. Isso aumenta demais a responsabilidade do profissional, Dani, porque para diabetes e para qualquer outra coisa, porque nós efetivamente somos os profissionais de saúde que têm mais contato, né? 2, 3, 4, Exatamente. às vezes 5, tem aluno que são 6 vezes na semana, enquanto o médico, na melhor das hipóteses, vai ser ali, pode ser uma vez por mês, mas não uma super melhor das hipóteses, não é isso, é mais dentro do que você falou, né? De 6 em 6 meses, alguns médicos uma vez por ano, psicólogo uma vez por semana, nutricionista talvez uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Quando vai, né? Quando vai, exatamente. Nutricionista. E a gente tá ali o tempo todo na lida. E você falou uma coisa do pé, porque a gente passou tanto tempo brigando que as pessoas pudessem tirar o calçado na academia. Se não pudesse tirar o calçado, você não ia ver isso. Como é que você conduz essa parte? Como é que você conduz? Porque você certamente já começou a ver isso antes do período que a gente tirava o calçado das pessoas na academia. Eu tô falando de coisas da prática, Dani. A gente nem falou ainda do tipo de diabetes. Claro. Vamos tratar esse assunto, daí a gente volta para as pessoas poderem entender o que é diabetes tipo 1, o que é diabetes tipo 2. Mas demorou um pouco para a gente começar a ter esse entendimento de que seria legal ficar descalço na academia. Eu ainda vejo discussão hoje do ponto de vista técnico, não é o nosso objetivo aqui tratar de tecnicamente por que é bom, ou se é realmente bom ficar descalço. É uma conquista nossa dentro da empresa que você trabalha hoje, e eu sei que tem outras empresas que também fazem isso. Como é que você lidava com isso antes? E qual é a sua recomendação em relação a isso? Se o aluno é aquele que... Porque tem aluno que não quer treinar descalço, tem aluno que só treina de tênis, mas qual é a periodicidade para você olhar? Porque você detectou uma coisa muito importante. Como é que faz esse exame?
Fala aí da lida mesmo, da prática, que eu acho que é legal falar para as pessoas da prática. Tanto para o profissional que está nos escutando, como leigo. Tá, assim, na prática, eu sempre digo para os meus alunos usarem meias brancas e do lado avesso, tá? O branco por quê? Porque se tiver uma manchinha de sangue, a gente enxerga. Então, a gente já sabe que tem alguma coisa ali, tá? Na academia, não é toda academia, todo o espaço da academia que pode ficar descalço, tá? E aí, assim, eu tenho um cuidado, às vezes o que eu faço? Eu tiro o tênis e dou uma olhada no pé, tá? O teste quem faz é uma médica da minha equipe, né? Então, porque o que acontece, Alain? Eu tiro o tênis e dou uma olhada para ver se tem algum tipo de rachadura, ferida, né? Alguma coisinha assim diferente, tá? E peço para quando estiverem fazendo com tênis, usar a meia branca. E descalço, dependendo da pessoa, eu não uso descalço, porque se tiver a falta de tato já, a falta de sensibilidade já no pé, eles machucam e não sentem. Isso no treino descalço. Isso. Olha, você precisa do tênis para proteger nesse caso. Isso, para Olha só, proteger nesse caso. informação Porque importante, né? eles não sentem, né, quando tem algum tipo já de complicaçãozinha assim nos membros inferiores, eles já podem não sentir o pé. Caramba, E aí machuca e fica sem ver. qual seria o seu balanço aí entre ser bom para algumas pessoas treinar descalço, dependendo do tipo de exercício, não usar? Não sei se você está entendendo a minha pergunta de qual é a hora que vai, não vai, aí se só treina de tênis, de quanto em quanto tempo você pede para... Porque eu tenho certeza que antes desse período de poder treinar descalço, você... Tô chutando aqui, Dani. Você falava assim, deixa eu olhar seu pé, eu te conheço, você ia lá carinhosamente, tirava o tênis da pessoa para olhar o pé. Isso antes. Hoje isso é mais fácil, você pode botar descalço. Mas aí você está me dizendo o seguinte, calma lá, alto lá, para essas pessoas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de treinamento. Qual é esse balanço aí? E, na verdade, assim, dependendo, porque tudo é uma anamnese, né? Conhecer o teu aluno. Então, dependendo do aluno, eu olho mais seguidamente, mensal, né? Porque vai demorar para chegar na médica. E o descalço realmente novamente, conhecendo o teu aluno, sabendo do quadro clínico desse aluno, eu não coloco a treinar descalço. Entendi. Ou seja, alguns vão poder, outros não vão poder. Tem alguma Exatamente. diferença na tendência disso acontecer com uma pessoa que é tipo 1 ou tipo 2? É mais comum para um lado ou para o outro? Aí aproveita e já explica para a gente a diferença de tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, tá? É aquela doença autoimune, tá? Então, o pâncreas realmente não produz, ou produz pouco, e ao longo do tempo, um período curto de tempo, ele vai deixando de secretar insulina, tá? Então, essa pessoa não tem outro tratamento a não ser insulinizar, fazer múltiplas doses de insulina ao longo do dia, tá? O diabetes tipo 2, ele pode fazer tanto uso de medicamento oral, como vir a precisar da insulina, e também pode fazer uma combinação dos dois, porque tem medicamentos que protegem, né, parte cardiovascular. Então, existe bastante essa combinação. E, geralmente, eles têm mais propensão a esse tipo de sintoma, né? Depois eu tenho que cortar essa parte. Não precisa. De sintomas mesmo, de características já da doença avançada, um pouco mais, né? Não é nem avançada, é o descontrole por muito tempo, descontrole glicêmico por muito tempo. Aí sim,
eles já aparecem com falta de sensibilidade e com, às vezes, feridas já bem graves, tá? Então, aí a gente tem que conhecer o aluno. Se ele é um aluno que está conseguindo manter a meta do tratamento, aí é bem mais difícil acontecer isso. Se é um paciente que está há mais tempo, mais hiperglicêmico, então vai ter maior chance de ter. Uhum. Mas Né? aí vamos lá, só deixa eu recapitular aqui. Voltar à pergunta. Para a gente poder diferenciar, porque você começou falando do diabetes tipo 1, falou para o diabetes tipo 2, mas já entrou na prática, que é uma característica sua de sempre olhar o que você está fazendo no dia a dia. E aí, eu queria voltar um pouquinho na definição do diabetes tipo 1 e a definição do diabetes tipo 2. Tá, o tipo 1 é autoimune, tá? Então, a pessoa vai deixando de produzir a insulina, tá? Então, não é um diabetes que também vai acontecer pelo meio, pelo estilo de vida. Não, ela simplesmente as células beta-pancreáticas deixam de produzir. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que, sim, utilizar a insulina durante o dia e várias aplicações, porque a gente vai tentar imitar o pâncreas com a insulina. Tá? Por isso, a gente, quando vai comer, aplica insulina para cobrir aquela comida. Que a gente faz também naturalmente. Como eles não produzem, eles têm realmente que aplicar várias vezes a insulina. Ok. E o diabético tipo 2, qual é o desenrolar? O diabético tipo 2, o desenrolar é o seguinte: a pessoa tá com aquele aumento de gordura central, né, do abdômen ali, aquele aumento de abdômen. A gordura visceral, principalmente. Visceral, é isso mesmo. Então, começa a acontecer o quadro de resistência à ação da insulina, né? Por dificuldade de ser utilizada, de entrar na célula para ser utilizada, tá? Essa resistência. Aí o que vai acontecendo é quando tu tem a morte de 50% das células beta-pancreáticas, porque elas vão morrendo de cansar de tentar reverter o quadro, né? Porque até o corpo se dá conta do que está acontecendo, ele manda muita insulina lá para resolver. Aí tem uma hora que elas cansam dessa produção, e quando tu tem a morte de 50% dessas células beta-pancreáticas, é o diagnóstico de DM2. Isso é parte do diagnóstico mesmo ou é um dos fatores que se analisa? Não, porque eu vejo que a gente... pode falar. Porque aí você já emenda para mim na questão da hemoglobina glicada, que eu acho que tem umas referências ali para pré-diabetes e diabetes. Você consegue fazer essa associação para a gente? Sim, 5,6, tá? Até 5,6 normal, tá? E depois já entra em pré-diabetes, e aí a partir de 6, igual ou a partir de 6,5, aí já é considerado ali um fator que está alterado, né? 6,5 já é para diabetes. Mas aí a gente tem que cuidar muito. Desculpa, te cortei, Dani. Desculpa, não, segue. Não? Depois eu pergunto. Segue. Não, é isso. E daí o que a gente vê, muitas vezes não é tão fácil diagnosticar o tipo 2, tá? Então, quando a gente vê alteração, alguma coisa assim, repete exame, vai conversar com o médico antes de qualquer tipo de intervenção, seja a parte de exercícios ou a parte medicamentosa, né? Que daí tu consegue dar uma explorada para realmente ter certeza de diagnóstico, tá? E como é que então, a hemoglobina glicada a partir de 6,5%, a partir de significa 6,5 igual ou ou maior. mais.
Então, quando eu falo a partir de, eu tô tentando falar exatamente isso. A partir desse, 6,5 para cima. Bateu 6,5, diagnóstico de Sei. diabetes tipo 2. Ok. Qual é a relação? Tá. Isso substitui o diagnóstico via células betas? Células beta? Células É, beta? as células beta do pâncreas. Você falou que tem que ter uma morte de 50% das células beta do pâncreas para poder ser diagnóstico de diabetes Não, tipo mas ele 2. não é o diagnóstico em si, é a maneira que a gente explica como acontece o tipo 2, Ah, tá. Que eu entendi que era um tá? diagnóstico. Então, o diagnóstico vem pela Não, hemoglobina não, não. glicada. Por glicemia jejum, Hum. hemoglobina glicada, Ah, fala da tá? glicemia E jejum aí. até 100, até 100, Até 100 não, tá? peraí. Até Com 100, 8, ok. até 100 miligramas por decilitro, A, a glicemia jejum, a, tá? a partir de Esse é o 101, valor dela. Já é já, considerado um pré-diabetes, né? Se for até 125, um pré, se for igual a 126 ou maior, um DM diabetes já instalado. então, se a pessoa for fazer aquele exame de sangue que ela passou a noite inteira em jejum, e vai lá de manhã no laboratório, faz exame, dá lá 131, alerta amarelo ligado ou Alerta. vermelho? Qual é o alerta aí para você, Dani? É vermelho ou amarelo? Já é vermelho, né? Porque 136 até já passou do 126. Então tem que ir atrás do médico, né, da tua equipe de saúde, para ver qual orientação eles vão te dar de repetir alguns exames, sabe? Então, É vermelho porque, sim, a pessoa pode ter tido ali um pico, pode ter tido uma alteração. Você, nos seus acompanhamentos aí, se tem casos que bateu ali acima de 126, realmente já era diabetes tipo 2 e pronto? Ou já teve caso de, cara, deu um dia, mas depois voltou ao normal? não, eu não tive experiências assim com o 126, não. Ainda não. Não, tive mais pré-diabetes e pessoas que já vieram para mim com diabetes instalado, Uhum. né? Você não tem ninguém, Eu não você peguei. não pegou essa passagem ainda. Mas historicamente, você sabe de algum caso clínico? Você olha assim, o cara foi lá, deu 131. Isso é uma pergunta. Deu 131. E aí, por um acaso, repete o exame 2 dias depois e dá normal. E aí começa a acompanhar e tem que olhar a hemoglobina glicada. Eu estou fazendo suposições aqui para você trabalhar em cima do que eu estou E, falando. sim, aí se deu uma outra alteração depois, diferentes, né? Bem diferentes que entram numa faixa, entram na outra, aí tem que investigar mais. Aí tu pergunta todo o histórico da pessoa, né? Essas coisas assim. Principalmente DM2, né? A gente pergunta tudo, como era, se tem algum exame anterior que já tenha feito e tenha dado uma alteração também, tá? Então tudo isso tem que ser investigado, porque não é um valor ali que vai determinar, tá? Aí você E o vai olhar aqueles DM1, sintomas que você falou. sintomas, avaliar, fazer outros exames, né? Repetir, de repente, hemoglobina. Se for alteração na hemoglobina, repete. Se for alteração de jejum, repete. Né? Então, para dar o diagnóstico, tem que ter a repetição Aí não tem jeito. O dos médico é que vai exames. resolver esse diagnóstico. Assim, a gente não dá diagnóstico, né? Então, a gente sugere que procure o médico. Mas o DM1, geralmente, principalmente criança, né? Tu já pega muitas vezes já em cetoacidose, né? Muitas vezes já com a glicemia muito alta. Que daí ela já entrou num quadro que ela tem os sintomas e sintomas um pouco mais graves, né? Eu tenho um irmão, que o caçula da família é diabético Hum, tipo 1, e quando a mãe foi hum, ver, estava com 800 de glicemia. olha que loucura, Devia, acredito. devia ter 2 ou 3 anos de idade. E aí ela É, conseguiu pegar a tempo e não tivemos problemas maiores, tanto que ele está aí até que hoje. bom, né? Pois é. Porque muitas vezes já é um diagnóstico já no susto,
já mais traumático para toda a família, né? Sim. Porque a gente receber assim, tu entra com uma criança pequena, tu entra com ela, vamos dizer, não sei se a palavra certa é saudável, mas tu entra com ela sem uma doença crônica e de repente tu leva um susto do dia para a noite ou no mesmo dia de que tem o diabetes tipo 1, né? Então, tu sai dali sem saber o que fazer, o que eu vou dar para o meu filho comer, né? Esse tipo de... O dia a dia fica muito mais pesado e as pessoas ficam com medo realmente. Então, por isso a importância de um diagnóstico feito de uma maneira acolhedora, sabe? Não assustar, porque a gente escuta coisas horrorosas que não precisam ser ditas. Tá, a gente vai falar sobre isso na parte 2 ou já vai falar isso aqui na parte 1? Acho que deixa essa parte do acolhimento mais para frente, porque é uma parte muito importante. Eu sei que você é exemplo nisso e eu pude observá-la trabalhando algumas vezes, então eu sei bem do que eu estou falando. Para a gente vir para outros assuntos. Pessoal, só entender que quando eu falo a mãe descobriu, eu falei, cara, teu irmão, a mãe descobriu, é porque é um irmão por parte de pai. Eu tenho um monte de irmão por parte de pai com mães diferentes. Papai é um cara meio... Eu produzo... Eu não sei nem... Deixa... Papai trabalhou bem, eu empolgado. Obrigado, pai. Papai se empolgou aí na questão da perpetuação da espécie. Da espécie. Pois é. Ô, Dani, visto que... Oi. Que eu tenho duas perguntas aqui, eu não sei qual que eu vou fazer primeiro. Eu acho que eu vou primeiro... pedir para você falar um pouquinho, porque tem um termo que a gente observa de vez em quando. Ele, para mim, como uma pessoa que estuda muito obesidade, ele é um termo meio óbvio, mas eu não fico lendo sobre ele. Tem papers publicados, eu nunca me aprofundei nele, que é diabesidade. Você tem alguma coisa para dizer sobre esse assunto? Você é igual a mim, você entende ele, mas não é uma coisa que você tenha se aprofundado. Eu não me aprofundei. Mas não estudei sobre ele. Você pode dar uma... É possível dar uma pincelada sobre ele? Porque se você está torcendo o nariz, já que eu falei, então deixa eu dar uma... Eu dou uma pincelada aqui rápido. Exatamente. É porque essas duas coisas podem caminhar muito juntas. Juntas. Você tem uma relação e uma briga no que diz respeito a hipóteses da obesidade. Uma das hipóteses trata a insulina como o mecanismo central. Inicialmente, ela tratava o tecido adiposo como centro da obesidade. Esses autores, que é o grupo lá do David Ludwig, no último trabalho deles publicado em 2022 e agora em 2023, eles já começam a assumir o cérebro como parte importante dos mecanismos de obesidade. Mas ainda com um eixo ali central na relação insulina-glucagon. Então, você tem um fator de insulina envolvido. Por isso, essas duas doenças, elas andam muito juntas, e considerando a obesidade como uma doença crônica também, passível de remissão, Dani. Também passível de remissão. Acho que essa é a mais óbvia para todo mundo entender que a obesidade é... Eu, por exemplo, já tive um IMC de sobrepeso, quase obesidade, cheguei ali perto de 30, que é o IMC, para ser considerada uma pessoa que está obesa, e eu consegui fazer a remissão. Mas é só eu dar mole que eu vou engordar de novo, ou seja, eu não curei a doença obesidade, que eu já quase fiquei. Eu acho que mais uns 5 anos que se eu não tivesse me cuidado, eu teria ficado obeso. Então eu não curei, mas eu consegui a remissão. E essas duas doenças, o caminho delas ele é muito paralelo. Tanto você pode começar ficando diabético, isso te trazer a obesidade, como você pode ficar obeso, isso te trazer a diabetes. São as comorbidades. Uma é comorbidade da outra. E elas caminham muito junto. E tem muita gente que está obesa e está diabética. Aí é o diabetes tipo 2, certo, Dani? Certo. Então, acho que aí eu mato o assunto de obesidade. Não de obesidade. Diabesidade. A mistura de diabetes com obesidade. Vou pensar se um dia eu faço um episódio específico sobre isso. Talvez valha a pena trazer esse tema com uma pessoa que estude isso mais a fundo, que não sou eu, nem você, Dani. Não. Mas é uma relação óbvia para você como é para mim? Claro, total.
Fica muito fácil de Caminham ver. juntas. É, Você, exatamente. eu sei que você quer falar sobre o que o professor de educação física precisa saber sobre a doença diabetes. Então eu vou deixar você falar sobre isso, porque aí depois a Hum, gente entra nas questões relacionadas a essa atuação que vai ensejar a minha próxima pergunta sobre o diabetes tipo 1. Eu não tá combinei bom. com ela, ela já está tá, não, Não, tá tudo certo. Qualquer coisa eu digo que não sei. não é teste, é confiança, Dani, porque eu sei que você está no Exatamente. dia a dia com isso. O que é mais Sim, importante, Dani, que eu quis te trazer para o podcast, para falar de diabetes, porque eu quero fazer essa alternância entre as pessoas que estão no dia a dia estudando e atuando, porque você não é uma pesquisadora, mas você é estudiosa, que eu sei. sim, E você tem muita facilidade com esse assunto. Embora eu saiba que sim. você falou assim, ai, Alan, caramba, para falar na câmera é difícil e tal. Eu sei que você tem domínio sobre o assunto e esse domínio aplicado à realidade na lida diária com um aluno, Exatamente. que é para mim muito importante. Eventualmente eu vou trazer aqui pesquisadores também, Claro. para fazer ter os dois lados, mas sempre procurando fazer essa conexão, por isso que eu te convidei. Então, para o pessoal que está Hum, na lida diária, que está ali no dia a dia, e que chegou, aí entendi. vamos imaginar que chegou a pessoa que pode ser o diabetes tipo 1 ou tipo 2, se você quiser diferenciar, se achar que vale a pena alguma diferenciação conforme você for falando, mas o que eu, Alan Bastos e os professores que estão nos assistindo precisam saber, e para as pessoas que não são profissionais de saúde que estão nos assistindo, o que elas esperam encontrar num professor a partir do momento que elas procuram a atividade física depois de tendo sido diagnosticado com diabetes. Pergunta linda, né? Mas assim, para Feita por nós, o você. que que os profissionais, o que que a gente tem que saber? Vamos supor, chegou um aluno novo para mim, prof, eu tenho diabetes tipo 1 e quero começar a fazer exercício, tá? Então, nós temos, em primeiro lugar, acolher esse aluno de uma maneira a não usar julgamentos a respeito do diabetes, né? Não ser não ser desagradável, não falar coisas que não são pertinentes ao diabetes, né? Como crenças, né? Tem muitas crenças por aí a respeito do diabetes e a gente acaba repetindo. E nós, como profissionais de saúde que atendemos pessoas com diabetes, de maneira nenhuma podemos fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, né? Então, assim, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que tipo de insulina usa, há quanto tempo tem diabetes, como está a hemoglobina glicada, como está a média das glicemias, está dentro da meta proposta pela equipe de saúde, não está dentro da meta proposta pela equipe de saúde, já fez exercício, nunca fez exercício, está um tempo sedentário, está voltando, tem alguma complicação do diabetes, que aí entra, né, renal, entra cardiovascular, entra também essa coisa dos pés, né, que a gente falou bastante, de já ter algum tipo de falta de sensibilidade. Então, são essas coisas que a gente tem que saber, se ele já tem algum tipo de progressão, assim, da doença, né? Então, assim, além disso, a gente precisa saber que quem tem o diabetes tipo 1 é mandatório fazer o teste de glicemia antes, durante e após o exercício. Então, assim, Isso a no 1. gente. Ah, Isso no tipo 1. o tipo 1 e às vezes por pouco período o diabetes tipo 2, só para a gente ver como reage aquele exercício, Ah, legal. tá? E a não ser que essa pessoa que tem diabetes tipo 2
esteja já usando insulina. Daí é como a conduta é a mesma de quem tem tipo 1, Porque isso é tá? importante deixar claro. Existem algumas pessoas com diabetes tipo 2 que vão ter uma conduta que fica semelhante ao tipo 1, porque elas passam a precisar de insulina também, né, Dani? Isso, que daí como é um hipoglicemiante, né, a gente tem que cuidar pro... As insulinas têm diferentes momentos que começam a agir, diferente tempo entre o pico de ação da insulina, tá? Então, assim, e diferente maneira de agir. Ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida. Por isso a gente tem que perguntar qual insulina está utilizando, tá? E aí, se tu coloca um exercício aeróbico que tem lá a tendência a fazer baixar essa glicemia, e bate com o pico da ação da insulina, tá? A chance de ter uma hipoglicemia é maior. Entendi. E isso tem que estar de olho Tá? bonitinho, então é importante ter os momentos, até para uma troca de estratégia de treinamento, você precisa estar. É isso aí. Talvez na hora você usou, você entendeu, você sabe como é que funciona, se está com a lenta, se está com a rápida. Poxa, Dani, dá alguns exemplos aí dessa variação da lenta para rápida com o exercício. Dá teus casos práticos aí, por favor. Conta uma historinha pra Tá. gente. Pode acontecer muitas vezes, nós não somos prescritores da insulina, tá? O médico que faz essa prescrição e essa troca, tá? Então, assim, a basal é aquela insulina basal e insulina rápida, tá? A basal é aquela insulina que não conta os bolos de alimentação, tá? Ela só mantém a energia ali para outras células, para que a glicose possa ser utilizada, tá? Quando tu tem a alimentação, então ela é em menor quantidade, geralmente, né? É para ser menor quantidade do que a insulina rápida, tá? Então, se tu pega uma pessoa com diabetes tipo 1, tu já tem que saber que ela várias vezes ao dia usou a rápida. E muitas vezes pode ter tido algum cálculo errado, alguma coisa assim, que venha a ter uma hipo. Então, é um jogo muito tênue, né? Então, assim, a gente tem 42 fatores que influenciam na glicemia, tá? Então, o fator emocional é muito importante, o estresse é extremamente importante. Então, a gente tem tudo isso pode mexer na glicemia para mais, né? Então, a gente tem que saber que ele está utilizando essas duas insulinas. E a partir disso, a gente tem mais segurança para fazer a prescrição. E também ele tendo feito o teste de ponta de dedo ou o Libre, tá? O Libre é esse aqui, ó. Sim, eu já usei isso aí já. Já fiz, é o que eu fico fazendo. Eu também. Eu fico fazendo teste comigo, então eu já usei isso. Isso aí, hoje em dia tem muita gente usando nas, É nas caro, prescrições né, Dani? Ainda é de muito dieta. caro. Ele ainda está... ele é quase R$ 300, né? Não chega a isso. Pelo Para menos durar aqui em Porto Alegre não chega para a chegar 14. para 14 dias. Aí você está falando de R$ 600 por Exatamente. mês Por mês. só para fazer um monitoramento da glicemia, né? Isso é só a glicemia que ele vê. Isso, só glicemia. Mas aí tem o seguinte, Alan, para crianças pequenas é super importante, porque elas oscilam demais, né? Para as crianças que estão ali pré-adolescência, entrando na adolescência também, porque tu pega essa ação hormonal diferente, ela fica bem bagunçada. Então, quando tu tem esse Libre, fica mais fácil, né? Para quem é atleta, nem se fala. Então, assim, ela
a partir que a gente tem esse conhecimento, a gente vai prescrever o exercício de forma mais segura. E o que a gente tem que saber? Reconhecer uma hipoglicemia. Opa. Tá? E aí? Então, a gente é necessário, não existe como a gente não reconhecer e trabalhar com pessoas que têm diabetes, porque a hipoglicemia é uma urgência, uma emergência no diabetes. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, assim, tá, Dani, mas quais são esses sintomas? Tremor, suor frio, tá? Mudança do estado de humor, falta de equilíbrio, fala confusa, tá? Muitas vezes a pessoa que tem diabetes já reconhece isso, mas dependendo, vai que mudou o tipo de exercício, está tendo uma resposta mais hipoglicêmica, aí pode ter uma hipo já considerada mais grave, né? Que precisa de ajuda para sair dessa hipo, ou fique ainda numa moderada, mas que precisa ser atendido, tá? Não, e a hipo não dá para esperar. Ah, vou esperar só um pouquinho. Não dá para esperar. A hipo tem que ser atendida, porque rapidamente ela vira um problema mais grave. Olha só, Dani. E eu costumo dizer, Dani, que Hum, que é importante o professor ter esse conhecimento que você está passando e entender também, aí é uma visão minha, Dani, que você pode dar a tá, sua visão, claro. por favor. Ninguém entende melhor da doença que a pessoa que está com ela. E, Perfeito. e dos sintomas para. Então, ouvir o aluno, estar atento e pedir o feedback, conhecendo isso, ajuda demais nesse momento. Maravilhoso, Alan. Maravilhoso. Sim, quem mais sabe ali se organizar é a pessoa que tem diabetes, né? Já se conhece em hipo, então ele já vai reconhecer, porque ninguém tem todos os sintomas, né? Os sintomas mudam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são esses. A gente já sabe que a pessoa ficou meio falando alguma coisa diferente, agressiva, irritada, né? Mas as pessoas que têm geralmente reconhecem sim, e a gente tem que ter uma escutativa, né? Uma escutativa total e acreditar naquele aluno quando ele fala, não, me faz sentir mal tal exercício, né? Alguma Hum, coisa assim. Para a gente, não vou dizer que a gente não vai passar esse exercício, a gente vai usar as estratégias que a gente tem, que a gente conhece, para que não chegue ao ponto da pessoa se sentir mal, né? perfeito, perfeito. Então, mandatório, teste de glicemia antes Antes de de começar. entrar antes de começar. E aí Legal. também saber o que fazer com esse número que vai aparecer, né? Então, porque só olhar e não saber o que fazer, não. Aí só. Tá bom, tá isso. Ah, tudo certo, vamos lá, né? Ah, para te Então, assim. ajudar aqui Ai, meu Deus. é que Oi. eu preciso, eu precisei te interromper porque tem um ponto para mim aqui que eu não posso esquecer que você está falando da hipoglicemia. O professor Aham. de educação física, o profissional de saúde que está nos assistindo neste momento, ele sabe do que você está falando. Mas para o leigo, tem dois problemas. Uhum. Cara, o que necessariamente é ruim na hipoglicemia? E um diabético não seria de esperar uma hiperglicemia? Um diabético com hipoglicemia? Como é que acontece isso? Por que acontece isso? Acontece igual no tipo 1 e no tipo 2? Da minha intervenção aqui agora, tem muita coisa para você falar, né? Que tem a diferença dos dois, por que acontece a hipo, qual é o problema da hipo, e aí você pode entrar nos números. O que é considerado a Tá. hipo, o que você faz com um número tal no início, o que você faz com... Isso. Enfim, tem coisa Isso. aberta aí para você falar para gente. Tem bastante coisa. Então, a hipoglicemia, ela é considerada quando tu tem uma glicemia ali medida na ponta do dedo ou no Libre, tá? De 54 até 70. Abaixo de 70 é hipoglicemia. Igual ou abaixo de 70 é hipoglicemia, tá? Então ela tem que ser tratada. A mais grave delas, é de nível 3 que a gente fala, é quando essa pessoa precisa da ajuda de outra pessoa para conseguir sair dessa hipoglicemia. Ele mesmo não consegue se ajudar, tá? Essa é a mais grave.
o que acontece na hipo, por que ela é tão grave, que a gente tem que atender rapidamente, é que o cérebro, né, é alimentado de glicose também. Então, tu chega a desmaiar, tu pode ter convulsões, né? Então, aí tem que ser encaminhado para médico, hospital, essas coisas assim, para tentar reverter isso, né? Então, por isso a importância da gente reconhecer. Muitas vezes a pessoa com diabetes tem hipos assintomáticas, que piora mais ainda, né? Porque o que é que acontece a hipo assintomática? É que ele está com a glicemia com muita variação, tá? E de repente ele não vai sentir o sintoma, tá? Então, é mais difícil. Crianças pequenas muitas vezes ainda não sabem reconhecer, né? Então tem todas essas coisas. Então a hipoglicemia é glicemia medida abaixo de 70, E o que leva um tá? E a gente tem que diabético a ficar atento. ter a hipoglicemia? O que leva o diabético a ter? É. Por que que Aí não acontece uma não é hipo? a hiper. Por que que Isso. ele que tem uma Acontece dificuldade? também. Não, eu sei que acontece, mas eu tô É. preocupado aqui com quem não é profissional que Uhum. está nos escutando. Assim, cara, o diabético ele é Tá. diagnosticado porque ele tem uma hiperglicemia. Aí vocês estão Isso, falando para mim para eu tomar cuidado com a hipo. Por quê? isso. Porque eles fazem uso de insulina, eles aplicam a insulina, Aí você está falando entendeu? exatamente de Então, quem usa insulina. isso, ali do diabetes tipo 1 que a gente estava falando, né? Ou tipo 2 que precisa de insulina. Então, ele injeta essa insulina, várias unidades ao dia. Então, vamos supor que tu organizou para comer tal coisa, tá? Vamos supor lá, eu vou lanchar agora tal coisa. E não lanchou, mas tu já aplicou a insulina necessária para cobrir aquele almoço, aquele lanche. Então pode vir a ter sim uma hipoglicemia. O exercício é hipoglicemiante também, tá? Existem modalidades e, e, e modalidades que acentuam a glicemia. Então, dependendo do tipo de exercício, com certeza a pessoa faz hipo, Você pode dar os tá? exemplos de exercícios que levam a hiper e hipo? Isso, que tendem a levar, tá? Uhum. Porque as pessoas reagem assim diferentemente, mas a maior parte acontece. Então, assim, a caminhada fácil, caminhada moderada, tá? Por um longo período de tempo, até mesmo só meia hora, seus 40 minutos, a tendência é baixar, tá? Então, isso também cabe ali para dança, para musculação, para a musculação, ela dependendo da estratégia que tu usa, tá? Não é a musculação em si, dependendo da estratégia que tu usa, do jeito que tu organiza esse treino, ela pode sim ser mais aeróbia ou não, né? Tu consegue fazer o resultado da maneira que tu organizou, com menor intervalo, com mais séries, essas coisas assim, ela também pode vir a baixar a glicemia, tá? Então, assim, circuitos, essas coisas assim, né? Agora, sim, é caminhar, patinar, correr de maneira leve e moderada, correr de maneira moderada, todos esses tendem a diminuir a glicemia. Então, por isso que é importante, né, a gente fazer essa medição. E também durante, né, Lua, para a gente no início, quando tu está recebendo um aluno novo, para tu saber como ele está se comportando perante aquele treino que tu está dando. Sim, sim. Tá? Então, e depois, para que ele não corra risco de sair do treino com uma hipoglicemia e pegar um carro para ir embora, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Imagina, Então a gente tem que. acabou e começa a entrar em hipoglicemia no meio do caminho. Isso pode acontecer então, Dani. Pode acontecer durante o treino, pode acontecer depois,
né? Então, assim, e também tem aqueles que aumentam, né, a glicemia. Então, tá, mas repetindo ali o que tu perguntou, né? Ele pode ter hipoglicemia, sim, porque ele usa as insulinas exógenas, né? Então, existe todo um cálculo para saber o fator de sensibilidade, essas coisas todas, o quanto de uma unidade de glicemia baixa naquela pessoa, porque isso tudo é muito individual. Então, não é tão fácil assim, são muitos fatores. E Dani, você deu uma sumida, o áudio dela sumiu Mas completamente. é porque entrou uma ligação. Ah, tá. Então, Você volta um pouquinho? volto. Então, assim, por isso a importância da gente fazer a automonitorização, tá? Que é até para a pessoa se conhecer a resposta do exercício. E olha que legal, o que a gente pode fazer? Quando vem esse aluno novo, tu pode montar uma planilha ou de uma maneira mais simples mesmo, anotar quanto estava durante o exercício, qual foi o exercício, quanto estava antes, qual foi o exercício, qual foi a resposta, tá? Isso tudo tu pode, olha que bárbaro, que pode aumentar muito o nosso conceito perante médico e aumentar muito também o valor ao nosso trabalho, tá? Valor por tanto financeiramente, tu vai de repente cobrar mais, porque tu tem se dedicado horrores ao estudo, né? Quanto mais a gente se dedica, então, maior valor tem para aquela pessoa, tá? Porque vai fazer diferença na vida dela. A gente consegue fazer essa diferença, consegue ajudar a pessoa até a se acalmar, a entender realmente as coisas como estão acontecendo. Então, tu agrega esse valor. Tu imagina que tu pega, entrega para o teu aluno um relatório de 2 semanas para ele levar para o médico para ver se ele vai diminuir a insulina, se vai manter, sabe? Quanto de insulina antes, quanto de insulina depois, para o outro bolos. Então, assim, existe isso e a tendência é, com o exercício, a gente sim melhorar essa sensibilidade à insulina, melhorar também a utilização da glicose e, com isso, a glicose vai diminuir. A glicose no sangue vai diminuir. Então, por isso, muitas vezes, precisa dessa redução de glicose. Então, por isso, o exercício é um pilar muito importante no tratamento. Perfeito. Aí você começa a falar um pouquinho da minha pergunta, que ela tem a ver, que eu ia fazer, que ela tem a ver com remissão, ela tem a ver com a utilização da insulina, qual seria o papel da atividade física, como é que isso interage com a mudança de estilo de vida da pessoa, para você contar algumas histórias. Mas aí, Dani, eu vou fazer o seguinte. Aí a gente já está precisando aqui, por conta do tempo, a gente precisa... Uma pausa. Uma pausa não, a gente precisa encerrar esse episódio. E quando a gente voltar na parte 2, calma, a gente vai voltar na parte 2, aí você vai engrenar nessa parte toda que eu quero que a gente tenha uma abordagem bacana aí do ponto de vista do estilo de vida e voltar um pouquinho mais nessa questão da comunicação, a questão da empatia, essa questão que você, como profissional que atende como ninguém, tem muita contribuição para dar para a gente. Sair um pouquinho aí do assunto e indo para a parte do atendimento também. Eu vou querer usar um pouquinho mais dessa tua experiência. A gente volta no episódio de diabetes, parte 2. Então, aguardem. Estamos encerrando por aqui. Obrigado por quem ouviu até o final. Não deixa de fazer aqueles negócios todos de curtir, etc, etc, compartilhar. E nos vemos com a Dani novamente na parte 2. Dani, muito obrigado. Você quer deixar algum recado final? Imagina, eu que agradeço. O recado final é para quem tem diabetes, que faça exercício, porque realmente ele é importante no controle da glicemia. E para quem é profissional, que estude,
né, sobre diabetes, porque cada vez mais nós vamos receber alunos nessa condição para atender. E a gente pode fazer um trabalho lindo e que mude bastante a vida dessa pessoa. Maravilhoso final. Então, eu fico por aqui.